Quando você se olha no espelho, o que você vê primeiro? A mulher, a profissional ou a marca? Em que momento você entendeu que imagem pessoal é muito mais do que vaidade? É estratégia e afirmação. Olá, mulheres incríveis! Chega mais! Está começando mais um episódio do Elas Podem. Eu sou Patrícia Quitero, sou comunicadora publicitária, doutora em arte e cultura visual, estudo mulheres e sou apaixonada por contar histórias de mulheres reais que fazem a diferença. E eu sou a Giovana Lissa, estudante de jornalismo em formação, atriz e uma escutadeira por essência. Acho que o que eu mais gosto é compartilhar histórias. E é isso que a gente faz aqui no Elas Podem. A gente acredita que quando uma mulher compartilha sua jornada, ela abre espaço para que outras mulheres também possam sonhar. E hoje a gente vai brincar com a pergunta dos contos de fadas. Espelho, espelho meu. Como usar a minha imagem para mostrar quem eu sou de verdade e, ao mesmo tempo, me posicionar com relevância? Porque imagem não é só vaidade, não é, Giovana? É comunicação, é identidade, é ferramenta estratégica. E é o nosso tema, é sobre isso que a gente vai falar no 11º episódio. Espelho, espelho meu. Imagem pessoal e posicionamento profissional. E antes de mergulharmos nessa história, eu gostaria muito de agradecer aos nossos apoiadores culturais. Eles acreditam na potência de vozes femininas e dão possibilidade da existência desse projeto. Primeiro eu quero agradecer a Aluvip, especialista em espelhos orgânicos, presentes no mercado goiano há mais de 20 anos. Eles lá acreditam que uma imagem refletida é muito mais do que uma aparência, é identidade e originalidade. E a clínica bioestética da querida doutora Kelly Janaína, que cuida da beleza com ciência e com propósito, promovendo a saúde e a autoestima dessas mulheres maravilhosas. Ela esteve aqui conosco hoje e eu quero que vocês acompanhem nos nossos rios, nas nossas redes sociais, a presença dela aqui nos bastidores. Quero também agradecer a Praxis Hub, afinal, Marketing 360, porque comunicação não é só teoria, é praxis, e a Studio Way, né? Nosso estúdio maravilhoso que está aqui nos acolhendo. Como vocês sabem, nós estamos de casa nova, né? E essa casa está nos acolhendo de uma forma maravilhosa. E é isso aí, né? Então vamos para ação. Isso, já que é praxis é ação. Exatamente. Fala um pouco das nossas convidadas, Bom, Paty. então eu quero começar falando da nossa primeira convidada, que é pura criatividade, expressão e presença, que é a Ana Boaro. Ela é publicitária, modelo e criadora de conteúdo. Começou como modelo de maquiagem em 2019, né? Durante a pandemia, ela começou a mostrar bastidores. Ela vai falar bastante sobre a sua trajetória e ela percebeu que ela podia ir muito além, né? E que a diversão acabou virando profissão, ela viralizou e começou a protagonizar campanhas publicitárias. Ela conquistou vários títulos de Miss, né? Inclusive, eu tenho até que contar para você, viu, Giovana? Ela foi a minha aluna, eu chamava ela de Miss, linda, maravilhosa. Foi uma das alunas mais disciplinadas que eu tive e eu adoro, a gente é muito amiga, eu tenho muito carinho, né, por ela. E hoje ela compartilha nas redes uma rotina que combina estilo pessoal, autocuidado, arte e autenticidade. Então, Ana, é uma alegria ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao Elas Podem. Muito obrigada. É a primeira vez que eu participo de um podcast. E eu fiquei muito feliz com o seu convite, Patrícia, porque você é uma pessoa muito especial que eu carrego, assim, na minha trajetória. Como você disse, você me deu aula e aprovou no meu TCC, então tem grande parte desse sucesso. Que coisa boa. E quem mais, hein? Quem tá mais com a gente? E agora a gente vai falar de uma mulher que não apenas sabe lidar com sua imagem e trabalha com sua imagem. Ela ajuda outras mulheres a também entender a imagem como liderança, como relevância. Então ela ajuda você a se encontrar. Estamos falando de Iolani Haberkamp. Eu espero ter falado o nome dela certo, senão até o fim do podcast a gente aprende. Mas ela é uma mulher que ensina sobre posicionamento. Ela é visagista, especialista em imagem pessoal
sensual e também tem raízes profundas na moda. Filha de um alfaiate e de uma bordadeira. Depois de ela ter essa referência toda ao longo de sua infância, ela também estudou moda, teve seu próprio ateliê e agora ela faz esse trabalho para trazer o lado melhor das mulheres, para que você veja que você tem o seu máximo potencial alcançado. Então é um prazer também imenso receber Iolani aqui com a gente no nosso 11º episódio. Muito obrigada pela presença, Iô. Eu que agradeço esse convite maravilhoso e essa apresentação, gente, me enalteceu. Agradeço demais você me apresentar com essa jornada. Eu falo assim, a gente se vê de uma maneira e quando você apresenta dessa maneira, a gente passa um filme na nossa cabeça. Então, eu espero poder compartilhar um pouco desse filme, dessa jornada com todas vocês que estão aí assistindo o Elas Podem no dia de hoje. Exatamente. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos a sua presença, Iô. E com essas duas convidadas incríveis, a gente quer refletir, literalmente refletir no espelho sobre o que a gente mostra para o mundo. Qual é a imagem que a gente mostra para o mundo, né? Então, vamos começar? Vamos entender, né? Junto? Tá certo. Então, vamos lá, porque afinal de contas, se faz sentir... Faz sentido. Então, se faz sentido, tá no Elas Podem, então vamos começar. Bom, começamos com espelho, espelho meu. Quem é mais real no seu feed? Eu sei que vocês postam real, vida real, bastidores de vida real e também mostram filtros de glamour. Eu queria saber de vocês... como é que funciona essa relação entre o filtro de glamour e o filtro da realidade? Quem pode começar? Pode começar, Ana? Posso, claro. Eu tento sempre compartilhar a minha essência. Claro, a gente não quer aparecer desarrumada, porque isso faz parte da nossa imagem. Aí eu vai saber falar melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu tento compartilhar a minha verdade. Então, se eu tô bem, eu compartilho sim. Se eu não tô, às vezes não é tão interessante. Mas eu sempre tento mostrar os meus dois lados. Tanto o profissional bem arrumada, o glamour, quanto a parte mais verdadeira. Porque isso cria uma conexão genuína com o seu público, cria verdade. Ah, bacana, isso é interessante. E aí, profissionalmente isso funciona? Iô, conta pra gente. Depende da abordagem que você vai querer ter. Então, eu falo que a imagem, ela é estratégia. E você, sem você saber direito o direcionamento que você quer ter, sem você ter um norte, nada adianta. É a velha história de Alice. Então, você precisa ter um direcionamento e entender qual é a mensagem que você quer transmitir. Então, se você tem esse caminho sobre a sua autenticidade, querer mostrar a sua essência, você mostrar esse lado luz e sombra de uma maneira leve... É isso que vai conseguir trazer a verdade para o seu Instagram, por exemplo. Referente ao lado profissional, se você tem um perfil, por exemplo, algo mais sério, mais corporativo, a gente deixar o lado pessoal pro lado, com certeza vai ser muito mais interessante. Então, depende do viés de cada mulher, de cada pessoa e a abordagem que você vai querer ter. Por exemplo, no meu caso, eu trago muito do meu lifestyle e também trago muito do meu profissional também. Claro, eu não vou trazer alguns assuntos que, por exemplo, não vão agregar para as mulheres que me seguem. Então, eu já entendo que hoje, 80% do que eu posto, do que eu coloco ali, tem a ver com algo que vai agregar na vida das pessoas que me seguem. Porque de notícia ruim, de informações, de carga negativa, a gente já tem muito. Então, por que eu vou estar sendo mais uma que vai estar colocando para baixo? Então, eu penso hoje de forma mais estratégica quando eu vou postar. E é claro que se acontecer alguma coisa e eu acreditar que faz sentido eu postar algo que talvez não seja tão belo, mas que vá agregar, eu vou estar colocando também. A rede social não deixa de ser um espelho, né? A gente fala bastante sobre isso. Então, ele acaba refletindo o que a gente coloca. Então, temos que tomar bastante cuidado. E eu acredito muito nisso que a Iô falou, que são recortes. No jornalismo a gente trabalha. E a rede social, na verdade, é isso. A gente escolhe um recorte que a gente quer mostrar. E esse recorte também é a gente, mas não é tudo. Por isso eu tenho uma mania de falar, por exemplo, com os meus amigos. Olha, não quero ser sua amiga de Instagram. Quero um amigo da vida real, pra estar no dia, pra estar no momento do choro. Pra gente compartilhar, né? E esses dias a Iola postou um vídeo falando sobre posicionamento e imagem.
E por que o seu estilo é muito mais do que só o que você vê no espelho? Porque ele passa pelas coisas que você gosta. A Ana, por exemplo, tem a sua história. Ela disse que para ela se encontrar na internet, ela teve que voltar para as coisas que ela amava. Ela voltou a se alimentar de forma saudável, voltou pro balé. Então, contem pra gente como é isso. Como o estilo também é como você vive, o que você pensa e não só o que você aparenta. A gente tem um referencial que é a questão de querer comer e comprar com os olhos. E aí, quando a gente entra no assunto de estilo, a maioria entra naquela questão de eu gosto dessa xícara, eu admiro essa xícara e eu quero ser essa xícara. Só que a gente não entende que essa xícara ela tem um formato cilíndrico. E se eu for quadrada, eu não vou caber aqui. Então, quando a gente fala sobre estilo, a gente precisa primeiro entender um pouco mais sobre a nossa personalidade, sobre o nosso formato, digamos assim, para vocês entenderem um pouco mais o que eu quero dizer. Então, quando eu trouxe naquele vídeo essa reflexão, foi justamente sobre isso. O estilo, ele se reflete em tudo na nossa vida. O estilo de restaurante que a gente vai, as viagens que a gente prefere fazer, a roupa que a gente vai escolher, a decoração da nossa casa, o estilo musical. Eu falo assim, se a gente parar para pensar, uma mulher que tem um estilo mais natural, mais despojado, o que é importante para ela? O conforto. Provavelmente ela vai gostar de fibras mais naturais. Como que é a casa dessa mulher? Qual é o tipo de atividade física que provavelmente ela faz? Quais são as músicas que ela escuta? É toda uma identidade por trás. É toda uma identidade e tudo faz sentido. E quando, por exemplo, se eu conhecesse a Ana, eu olhando para ela, eu já vejo que ela tem um ar mais moderno, com um leve toque de sofisticação. E se eu aos poucos conversasse um pouco mais com ela e fosse identificando algo que fosse diferente, já ia dar uma incoerência. Então, essa questão de estilo, ela tem muito mais a ver com a nossa personalidade e isso se reflete no nosso gosto. Isso é importante, Que né? aula! Uma super aula. Não é? Eu acho importantíssimo aliar essa questão do posicionamento à identidade. Claro. Né? Então, quando eu vejo a Iô se posicionando nas redes e falando que imagem é muito mais do que reflexo, né? Identidade é comunicação, eu vejo o quanto é importante que todos nós, independente de que antes a gente tinha aquela coisa da marca, né? Publicitário cuidava de marcas. Hoje, cada um de nós somos uma marca. Pessoal. Não é verdade? E a nossa imagem chega antes da nossa fala. Isso é então, verdade. entra e todo o conceito. Por que isso ela a disse. estratégia, né? do Exatamente. processo. E precisa ser trabalhado. Então, eu percebo, até como profissional de comunicação, que qualquer pessoa precisa de uma orientação de imagem pessoal e profissional, independente do que ela faça, independente da profissão que ela exerça, independente do que ela faça. Isso é tão importante, né? E as pessoas já estão, acho que, se tocando sobre essa relação. E isso para nós é ótimo, né? Sim. Não vai faltar trabalho nunca, não é, Ana? Me conta da sua empresa, Ana. Como é que... Eu queria saber, eu fiquei sabendo que você, quero te parabenizar pela sua graduação, né? Que eu pude acompanhar. Foi agora. Pude acompanhar parcialmente. Fico tão feliz de saber que você finalmente conseguiu conquistar, né? Finalizar o seu TCC. E eu vi que você está montando uma agência, né? Que você está montando algo. Sim, eu similar diria uma a isso. empresa de educação. Que legal. Já vou apresentar aqui, Apresente. dar um Primeira mão spoiler. pra vocês. Isso é bem legal. Olha que interessante. Eu não diria nenhuma agência de modelos ou de publicidade, mas eu tive que parar a minha faculdade para fazer uma temporada na China. E lá eu percebi uma falta de capacidade nas modelos. Porque hoje em dia nós precisamos agregar valor ao nosso serviço. Não é só ser um rosto bonito. Isso já ficou para trás. A gente precisa saber se comunicar, a gente já precisa saber negociar. Então, aprender sobre finanças pessoais, sobre o mercado, sobre tudo, gente. A gente precisa ser completa. E ser criadora de conteúdo também, saber sobre imagem pessoal. E lá eu percebi uma falha nisso, na capacitação desses modelos. Muitas viajavam por hobby ou porque tinham problemas familiares. E eu falei, cara, eu tô aqui por um propósito. Eu vou voltar, vou terminar minha faculdade e eu vou criar a minha empresa de educação, que eu vou abrir nesse segundo semestre.
E o meu TCC foi baseado nisso. Então, eu pretendo abrir essa empresa para auxiliar profissionais dessa área, tanto modelos iniciantes quanto influenciadores que já estão no mercado, para se capacitar e não prostituir tanto a nossa indústria. Gente, isso é incrível, Ana. Porque justamente quando a gente hoje estivemos no Elas Podem Ação acompanhando um dia de gravação com a Ana. E eu comentei com a Patrícia, hoje não dá mais, a gente estuda para ser modelo e eu sei que ser modelo exige muito preparo. Mas em todas as profissões, assim como essa que utiliza a imagem, não dá mais para você só aprender a técnica de como se desfila e como se posa. Você precisa conversar, você precisa ter todo esse know-how. Esse know-how que você mesmo pontuou, né? E a gente conversando disso e agora você traz essa solução. Porque você identificou um problema e falou, como eu posso resolver? E é uma coisa bem legal, porque o meu propósito, eu percebi, Deus me mostrou que é ajudar outras pessoas. Eu sempre gostei muito de ensinar e queria até ser professora de balé antes, por ter feito muitos anos, mas meu propósito é esse, é ajudar mulheres e outros profissionais da área a se encontrarem e buscar a sua melhor versão, saber de imagem, de contrato, de voz, de tudo, no geral. E, nossa, esse poder é tão grande, gente, porque você consegue diversificar e explorar as suas múltiplas facetas. E cuidar da sua própria carreira, né? Eu acho que... Exatamente, de tudo por isso que eu não você diria falando, agência. Eu acho que esse gerenciamento de carreira, que eu acho que deve ser um dos propósitos dessa escola que você vai abrir, eu acho que ela tem tudo para ampliar as possibilidades, né? Porque quantas histórias a gente vê de meninas, né? E que a gente fica sabendo de meninas que são modelos e que tem pessoas, tem tutores, às vezes até amigos da família, pais e tudo, e que depois dá problema, né? Então, eu acho que saber gerir a sua própria carreira, isso é bem legal, né? E eu acho que a gente aprendeu isso com a Anitta, na verdade. Eu acho que a Anitta é um bom exemplo, né? De gestão de carreira, porque ela mesma faz a gestão da sua carreira, é super bem sucedida. E eu acho que essas meninas que estão vindo aí, elas precisam trabalhar dentro disso. Então, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Amém, eu recebo. Estamos muito felizes. E já que estamos falando sobre propósito, conta pra gente, Iô. Você teve uma trajetória de estar dentro da moda, gostar muito desse universo, fazer faculdade, que eu tenho certeza, uma vez eu escutei em sala de aula, que independente para onde eu vá, a minha formação me acompanha. Então, eu posso, por exemplo, me formar em jornalismo e ser uma dramaturga. O meu estudo vai estar ali. Ela pode se publicitar e, com certeza, ajuda muito no trabalho dela como modelo, assim como ela quer ajudar outras pessoas. Então, Iô, como foi que você percebeu que você podia não apenas produzir as roupas, mas ter esse propósito de ajudar de forma mais integral as mulheres que você atende? Bem, essa é uma história longa, mas de maneira mais compacta, que nem você introduziu. Minha história na moda, ela vem desde crianças. Minhas fotos todas são sentadas no pé da máquina, vendo meu pai cortar, ele é alfaiate, minha mãe é bordadeira, então a minha infância sempre foi indo tirar a medida, ver tecido, sempre foi isso. E os meus pais, meu pai ele é alfaiate, mas eles fazem trajes folclóricos típicos alemães, italianos e pomeranos. Então é algo muito diferente, bem fora da caixa. E eu fui me apaixonando por aquilo. Quando era pequena, queria fazer as coisas. Fui modelo por um tempo. Você sabe, então, quanto é difícil. Sei, adorei o projeto da Ana. Maravilhoso, essencial. Se você está começando, quer fazer... Já me segue, fica por dentro. Porque eu falo assim, você ter uma mentora na sua vida que já tem um know-how, é você comprar tempo. Então, assim, faça. Se eu tivesse, talvez na época, mas o meu olhar foi por detrás da câmera. Eu na frente da câmera só por obrigação mesmo. Cada um no seu quadrado. E em resumo, então, o que acontece? Eu fui me apaixonando por tudo aquilo. E a minha escolha por ter feito, por exemplo, a graduação de moda, foi quando eu cheguei no meu pai, eu falei assim, pai, eu tô na dúvida, porque chega o fim do mundo, né? Acaba o ensino médio, aí o mundo acaba, porque você tem que escolher. O que será da minha vida agora? Todo mundo, acho que assim, a maioria passa por isso. O fim do mundo, ele tá chegando, o ensino médio, e você tem que escolher a graduação. E eu falei, nossa, pai, eu queria muito fazer moda, mas eu vejo quanto vocês trabalham e acho difícil, pai. Juro. Foi sincero. Eu juro, olhei assim pro meu pai, ele falou assim, olha, filha, você vai ter duas escolhas. Ou você vai fazer o que você ama, ou você vai ter que aprender a amar aquilo que você for escolher.
Aí eu falei, pois então, vou fazer moda, né? Não tem outra escolha. Dá Farei menos moda. trabalho, uma coisa que é trabalhosa, mas você já gosta, amo, né? Vou do dar que um desenvolver jeito o de amor. do negócio fazer render. Fiz moda, tudo. E assim, eu falo pra você, tudo o que eu estudei agregou e muito pro que eu faço hoje. Até atendente de 0800 eu fui pra conseguir pagar a faculdade na época. E eu trago coisas sobre atendimento hoje no meu trabalho. Então, a época que eu comecei a atender um pouco mais referente à questão de imagem foi quando eu tava com o meu ateliê, já na época. E eu não conseguia entender por que na Gil uma peça de roupa caía tão bem de um jeito e na Patrícia não. Não batia, porque na faculdade a gente aprende sobre o produto, sobre a tendência, sobre combinação de cor, mas a gente não entende sobre a imagem transmitida, sobre biotipo, sobre cores. A gente não entende essa parte estratégica, a gente entende sobre produto. E aí foi quando eu formei a primeira vez em consultoria, lá em 2014. Então, esse foi o início da jornada que hoje eu sigo, então, especificamente desde 2018. Que legal. E é tão interessante você estar falando isso, né? Eu me lembrei de um episódio que aconteceu hoje cedo, né? Quando a gente estava dentro da loja, escolhendo o look, né? Foi justamente isso. Na hora que a gente bateu o olho na roupa, a Ana falou, ai, essa aqui é linda, é clássico, combina comigo. E ela colocou. Aí ela falou, ai, tá curto, tal. Aí na hora que ela colocou, que a moça chegou com outro... Eu nem experimentei, já falei, opção, é esse. Ela, é esse. Aí ela, mas você não vai experimentar? Não, é esse. Se conhecer. É a minha cara. É como se ela tivesse visto o reflexo da personalidade dela naquela roupa. Então, ela se identificou e falou, é esse. Foi lá, colocou, saiu, é isso. Então, isso que é bacana, né? A pessoa entender que não é porque a roupa é feia ou bonita. A roupa era lindíssima, aquela outra roupa era lindíssima. Mas não dava certo no meu biotipo. E com a sua personalidade, você falou os babados, personalidade. eu sou mais clássica, foi bem isso mesmo. Isso é muito interessante, né? Porque não basta ser bonito, tem que ser para você. Não é sobre questão de ser belo ou feio, e sim sobre o que faz sentido para você, o que te reflete. Porque no momento que você coloca uma roupa, que você se sente confortável, que você se sente muito bem, vai ser aquilo que vai conseguir fazer com que você transmita mais confiança, mais credibilidade. Não vai ser um escarpão, um blazer, um batom vermelho, uma escova no cabelo, enfim, né, o que a gente tem de estereótipo. O que vai fazer com que você consiga transmitir uma certa autoridade ou uma confiança, uma segurança, vai ser você estar segura. Simples. Eu falo até às vezes questão de salto alto, né? Modelo tem muita questão de se vira nos 30 ali com salto, com roupa. Se você não tá segura com a roupa que você tá, com o sapato que você tá, você transmite isso. É como se você transpirasse aquela sensação que as pessoas estão tendo. Então eu sempre falo, faça essa análise sempre antes de sair de casa. Se olhe no espelho. Você tá confortável com aquilo? Se você não tá, tira do guarda-roupa. Não faz sentido nenhum você manter peças de roupa, sapatos e bolsas que você não se sente bem. Eu falo, já tem tanta coisa ruim no mundo. Você vai deixar uma roupa que te deixa pra baixo lá? Não faz isso. Passa adiante, vende, doa, que com certeza alguém vai usar. Que interessante, né? Você falando isso me lembra muito a nossa própria vida, né? A quantidade de roupas que a gente tem dentro do guarda-roupa. E eu sempre penso, que a gente tem não que tirar utiliza. as coisas Doe, né? Doe passadas pra roupas vir que não... coisas boas. Coisas novas. Novas. Essa semana mesmo eu falei assim, eu acho que eu vou separar tudo por cor. Tá muito bagunçado, parece que eu não tô achando nada. Aí eu comecei a separar por cor. De repente eu olhei para uma parte do guarda-roupa, era tudo preto. Eu falei, nossa, como eu tenho roupa preta. E isso é uma coisa que a gente vai acumulando. E vai quem acumulando. conhece a Paty sabe que ela é roqueira, então também tem referências de outros lugares. Sim, tem essas referências, mas mesmo assim é coisa demais. Eu falei, nossa, mas um guarda-roupa inteiro preto é muito exagero. Aí foi a hora que eu falei, eu acho que eu preciso conversar com a Iô. Eu precisando de uma consultoria de estilo. Tô precisando de uma consultoria para poder entender qual que é realmente a minha paleta. E às vezes a gente se perde, porque assim, eu falo, quem olha para uma foto e fala assim, nossa, como eu era melhor 5 anos atrás, olha que maravilhosa. Duvido. Duvido. A gente só você melhora, a gente melhora, a gente evolui. É verdade. E isso acontece, tem vezes que o nosso guarda-roupa ele não acompanha esse momento. Então eu falo, não é uma questão de você não saber às vezes
se vestir. Mas é você olhar pro guarda-roupa e não se identificar mais. Você não se reconhecer, você tá com muita dificuldade de montar alguns looks, tá fazendo cada vez mais compras erradas. Toda vez que eu faço um closet detox, que eu tava gravando, até vocês falando, Amei coincidentemente, hoje de manhã eu tava fazendo o Esquadrão da Iô. Quem já assistiu? Todo mundo já assistiu o Esquadrão da Moda, né? Aquele momento do lixo, pânico, desespero, Não as pega roupas. E é você com você? A gravação hoje de manhã fui eu comigo mesma. Eu tava mostrando que eu tenho uma comunidade, eu tenho as meninas, as minhas alunas, então eu gravo pra elas Mas como você elas dá devem conta fazer. de desapegar assim? Dou super. Ai, meu Deus. O meu guarda-roupa é extremamente minimalista, são 2 portas, sabe um closet com 3 portas? Uma é do meu marido e as outras 2 são minhas. Gente, que Jura? incrível! Tem uma registros. cápsula. A gente bota E aqui ela depois. prova. Eu provo. Por A mais B. Nossa. Mas são estilos Então, diferentes. não vou nem contar quantos eu tenho. Não, são estilos, não se culpem, tá? São estilos diferentes. Eu sou uma mulher que eu prefiro qualidade ao invés de quantidade, eu sou muito mais minimalista. Então, são estilos diferentes. Vão ter mulheres que são mais fashions, que gostam de ter mais quantidade, ou gostam da qualidade, mas mesmo assim querem ter mais peças. Enfim, são estilos diferentes. Aí a gente já entra de novo naquele assunto sobre a personalidade, sobre o estilo da pessoa. Então, isso vai variar. Então, a gente não pode entrar naquele padrão sobre a questão, não, você não pode ter mais do que tantas peças de roupa, ou você não pode isso. Sim. Gente, na verdade, nós podemos tudo. O que não dá é você ter um monte de peça no guarda-roupa que você não usa e que fica empacado. Porque toda vez que eu faço um closet detox, eu falo pra vocês, o mínimo que eu tiro é umas 100 peças, no mínimo. Aquela é roupa pouco. que ninguém usa há anos, né? Que Tá ninguém lá. usa e tá lá. E se você for parar pra calcular, se você tirar mais ou menos umas 100 peças, que é pouco, de um guarda-roupa, uma média baixa de ticket médio por peça de R$100, a gente tá falando de R$10.000 que estão parados no seu guarda-roupa, com compras erradas, de roupas que você usou pouco, ou até mesmo com etiqueta. Então, eu falo assim, você já contratou uma consultoria há muito tempo, só que você não está sabendo. Sim. Você paga o preço de não ter um profissional. Olha que Então, legal. Que coisa. Que loucura, meu Deus. Acho que eu vou precisar de um detox desse. Gente, e Eu também, já pode ir lá em casa semana que vem. E é muito verdade, tudo que a Io falou. Eu entendo muito isso de estar bem. Minha mãe me ensinou muito isso. Trabalha com beleza também. É profissional de salão de beleza. E eu convivi com muitas mulheres. E quando você se sente bem na sua roupa, você se olha no espelho e se sente confortável, você se dá melhor, você se comunica melhor. Eu mesma tenho uma coisa, olha a dica. Quando você vai fazer a sua prova, seja na faculdade, seja na escola, é o dia que você mais se arruma. Porque você não vai se preocupar com a sua aparência, você tem que se concentrar totalmente ali. Então, se você estiver desconfortável, se você não estiver se sentindo bem, aquilo fica na sua cabeça e pode acabar te atrapalhando em um momento decisivo. Então, é muito importante você estar bem quando você tem coisas importantes para fazer. E essa coisa das roupas, de otimizar, também é muito legal, porque isso te economiza tempo, deixa a sua vida mais prática. E essa outra história sobre ter muitas peças. Eu tenho um ganhador maravilhoso. Inclusive, sou muito grata. Eu acho que isso moldou o meu estilo. Porque eu acredito muito que a vivência molda o que a gente gosta. Então, como eu tive uma vivência de ganhar muitas roupas lindas, assim. Eu tenho tantas tias postiças, que eu costumo falar aqui, né, do coração. E eu sempre ganho muitas roupas ótimas. Minha mãe também. E isso me ensinou, acho que eu tenho uma coisa meio criativa. Eu sempre via aquilo ali, eu falava, eu acho que assim eu não usaria. Mas e se eu fizer isso? E aí, daquilo, eu criava uma outra coisa. E essa coisa de se adaptar, né? Muitas pessoas passam por isso. Às vezes as condições, ou então essa situação de receber tantas coisas lindas na mão, mas como vai se parecer comigo? E fazer esse exercício, né? E é uma coisa que eu acho interessante, a gente olhar para o que a gente tem, às vezes, e falar, isso aqui eu não tô usando, eu descarto. Ou isso aqui, se eu usasse dessa outra forma, seria legal para mim? Eu não sei se é interessante, mas compartilho com você, Iô. Não, eu adorei. Já adorei o que sua mãe falou, em primeiro lugar, de você se arrumar, pra você não ter essa preocupação, faz todo sentido. E isso que você trouxe, de você ver, olhar com outros olhos, né? Não usar sempre o mesmo. Usar de maneiras diferentes. Porque às vezes a gente compra o exemplo do conjunto, que hoje em dia tá mais do que em alta, os conjuntos e conjuntos. Monocromático ainda por cima. E eu falo, gente, é maravilhoso, eu amo conjuntos, indico muito, mas às vezes é legal a gente pensar que o conjunto ele é ótimo justamente pela versatilidade, como você pode usar de maneira diferente. Às vezes, novamente, não é sobre quantidade, sim sobre qualidade, você saber jogar de maneiras diferentes a mesma peça. Então eu falo assim, eu hoje tenho um trabalho que eu faço que são
15 peças, mais de 150 looks. Meu Então, eu Deus. falo, não é sobre quantidade de peças, e sim sobre você saber trabalhar a Gente, versatilidade dela. E eu acho que isso vai muito da criatividade, né? De Muito. você não ver aquela peça apenas como aquilo. Isso Você é um dom, vê- viu? É um dom e é maravilhoso. E eu também sou bastante criativa nessa parte, né? Eu tenho, às vezes, até meu esposo olha e fala assim, mas essa roupa, ela não era assim. Eu falo, não, mas é porque eu estou usando ela diferente. Então, assim, quando ele vê, ele fala, mas você nunca utilizou dessa forma. Não, dessa forma eu nunca utilizei. Mas eu realmente agora estou usando dessa forma. Então é isso, né? Hoje mesmo eu tive que inventar, porque eu pensei assim, meu Deus, lá eu vou estar naquele ar-condicionado, não queria colocar um blazer, e falei, não, eu vou colocar um lenço e vou Criativo. tampar meu ombro com esse lenço, porque aí eu não vou ter frio, porque aqui é super frio. Então eu falei, não, estou bem e é isso, né? Então é ser criativo. Eu acho que ser criativo também é muito importante, né? Porque nem sempre a gente tem dinheiro, né, gente? Fala a verdade. A gente tem dinheiro para ir comprar roupa todo mês. Tem mês que não sobra. Todo né? evento. E não tem. E é todo evento, né? Pode repetir look em evento. E aquela história, né? Então, assim, dá para repetir? Dá, mas dá uma mudada, muda um jeito, muda um estilo. Eu acho que dá para fazer, né? Então, eu acho que eu gostei da dica, viu? Gostei da dica. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Você começou em 2019, Ana, e aí você meio que viralizou, não foi isso? E aí depois tem a história das Miss, né? Eu adoro esse negócio de Miss, eu acho lindo, porque eu acho que esses concursos de Miss são uma referência da minha geração, né? Essa coisa de... a geração X tem muito essa coisa, né? De ser Miss. É um exemplo, né? O que é a Miss? A Miss é o maior exemplo que a gente tem de mulher perfeita, né? De perfeição. De simpatia, E de elegância. simpatia, de elegância, de tudo, de né? tudo. E você foi Miss aqui, pelo que eu vi, já foram 3 vezes, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, principalmente como que você chegou aí nesses concursos e o que isso te alavancou. É interessante olhar para trás, parece que passou um filme na cabeça. Por mais que eu ainda seja um pouco nova, mas eu sempre gostei muito de adquirir conhecimento. Eu acho que é isso que nos move para alcançar cada vez mais coisas. Eu comecei como modelo de maquiagem em 2018, 2019, despretensiosamente. Eu fui acompanhar uma amiga minha fazendo maquiagem. Gente, se vocês verem eu falando assim hoje, eu não era o mínimo disso. E eu fui acompanhar uma amiga, porque eu não tinha condição de fazer maquiagem, a gente ia para uma festa. E aí, a maquiadora falou assim, vem cá, deixa eu dar um glow em você. E eu falei, por que não? E ela falou assim, nossa, você já pensou em ser modelo de maquiagem? Modelo, assim, de maquiagem, primeiramente. E eu falei, não. Então, eu não tinha essa visão de mercado como eu tenho hoje. E a gente começou uma parceria muito legal. E ela foi me indicando para outros profissionais da área. E eu fui tendo um start ali. Que eu poderia ganhar dinheiro com a minha beleza, mas não somente a isso, mas ter um caminho, que eu não saberia meu propósito, primeira mão. E depois eu entrei na faculdade, comecei a fazer campanhas, onde eu realmente ganhava dinheiro. Então, comecei ali e depois eu falei, por que não participar de um concurso de beleza? Mas aí eu teria que adquirir mais conhecimento, oratório, conhecimento geral, passarela, estética, corpo... Enfim, uma infinidade de coisas que compõem esse mundo, mas eu gosto de desafios. Então, participei do Miss Teen Goiás, ganhei como primeiro lugar. Deu uns BO, não consegui participar do nacional, mas nunca perdi esse brilho nos olhos pelos concursos de beleza. Então, isso foi em 2021. 2022, participei de outras campanhas. Eu fiquei loira a trabalho da vela. Foi lá no Mato Grosso. Então, eu sempre busquei uma forma de me reinventar. Eu acho que por isso eu consegui diversificar tanto a minha forma de trabalhar e de falar com o público. Então, percebi que meu conteúdo era beleza, moda, lifestyle, autocuidado. Então, eu já fui nichando. E isso eu ainda estava começando a faculdade de publicidade. Porque eu falei, cara, eu quero ser a minha marca. Eu entrei com esse propósito. Muitas pessoas entram para ser dono de agência, trabalhar com fotografia... Tem várias coisas, mas eu falei, eu quero ser dona da minha própria marca. O meu nome é a minha marca. E eu entrei com esse propósito. E aprender tudo isso.
Em 2023, aí eu participei do segundo concurso de beleza, que foi o Miss Universo Goiás, representei a cidade de Aparecida, fiquei em terceiro lugar. Foi um ano que abriu para as mães e outros gêneros. Fiquei em terceiro, foi muito bom, porque eu tive apenas 2 meses de preparação, e era o momento da Renata, ela brilhou, foi ótimo. Eu tive que dar uma pausa depois, por conta de... Porque nesse tempo ainda, pra você ver tanto que é louco, eu gostava muito do meu meio, mas eu ainda trabalhava na empresa dos meus pais, eu não dedicava 100% à minha carreira. E ele precisava de uma ajuda minha. E aí, nesse ano, depois do Miss, eu tive que pausar meu trabalho para ajudar ele, porque ele não tinha ninguém. E aí, eu desenvolvi uma compulsão alimentar, porque realmente tive que parar meu trabalho. E quando a gente trabalha com o que a gente ama, nem parece trabalho. E aí, no final do ano, e eu sempre tentei, de todos esses anos, participando de concurso de beleza, tentando ir pra fora. Mas depois desse ano eu falei, vou deixar quieto, porque eu nem me envolvia em relacionamento, porque eu queria ir pra fora, não queria me decepcionar e não decepcionar outra pessoa. E aí, tudo é Deus. Deus, ele sabe dos nossos sonhos dentro do nosso coração. E no final do ano, chegou essa oportunidade até a mim, que eu já tinha tentado 3 vezes, mas não era um caminho bom. E eu consegui ir em 2024, então cada ano foi uma superação diferente. Ano passado eu estive numa temporada lá na China, e quando eu voltei eu falei, meu objetivo agora vai ser formar. E agora estou formada, publicitária. É uma honra para mim, é um mérito assim, muito grande passar por todas as fases, conhecendo um pouco mais sobre mim, sobre o mercado, tendo network com várias pessoas importantes, e hoje eu sigo muito mais confiante nessa busca do meu propósito. E eu quero abrir um parênteses aqui, contar uma historinha para vocês. Nessa época em que ela teve que deixar a faculdade para poder ir para a China, ela mandou uma mensagem para mim, eu era coordenadora do curso na época, né? E ela toda preocupada, e ela, ai, Patrícia, eu não queria parar, eu tô no meio do TCC, e ela sempre foi muito responsável, uma excelente aluna, e eu falo isso de boca cheia, eu falo isso para ela, falo para todo mundo. E aí eu falei, eu tenho certeza que você vai, e que você vai voltar e vai terminar essa faculdade, porque você tem propósito. Não foi isso que eu te falei? Vai com o coração tranquilo. Eu tenho certeza que você vai. Eram só 6 meses, né? Não era um tempo tão grande assim. Eu falei, Ana, vai, faz o que você tem que fazer, é a oportunidade da sua vida, e quando você voltar, você vai voltar muito melhor, vai terminar a sua faculdade com outra cabeça, e foi dito e feito, né? Ela foi tranquila, e depois de 6 meses ela voltou normalmente, e terminou essa faculdade. Então, assim, por isso que eu falo, quando a gente tem propósito e sabe aonde quer chegar, é outra história, né? Então, isso é muito importante. Então, por isso que eu falo, se fosse talvez uma pessoa que não tivesse propósito, falar, eu já fui para a China, já sou modelo internacional, né? Para que eu vou fazer uma formação? Para que eu vou ter uma formação universitária? E não, ela faz questão de ter isso, e eu acho que isso é importante. Então, te admiro muito por isso. Já te falei isso pessoalmente e agora falo aqui em público para todo mundo, porque realmente é verdade. Te admiro muito, porque eu sei que você trabalha bem e que você batalhou bastante para estar onde você está. Sim, muito obrigada. Que coisa mais linda. E a gente escutando a sua história, percebemos seu apego à educação, uma coisa que eu sempre priorizo. E nesse mercado cada vez mais tecnológico, hoje a gente fala muito em recursos humanos e recursos tecnológicos. Empresas são reduzidas, profissionais que ficam são os mais capacitados. E se a gente pensa que a internet não é um meio sério, a gente teve recentemente uma lista de empresas de publicidade falando do comportamento de influenciadores. Por quê? Porque aquelas pessoas às vezes tiveram uma oportunidade de estar no ambiente digital, mas não tiveram o preparo. E é justamente o que a Ana pensa em fazer. Vamos dar condições para essas pessoas entregarem um trabalho bom, terem um bom relacionamento com as empresas, né? E boas oportunidades. E olhar para aquela oportunidade e enxergar. Eu achei isso muito legal. E eu também gostaria de saber, que é uma coisa que todo mundo vê na internet, viralizou. Outra coisa que viralizou bastante é a questão das cores, do visagismo. E foi um boom tão grande que tinha época no perfil que você só via aquilo. Era só, essa cor é boa para você? E acabou que a gente fica um pouco na dúvida quando a gente é leigo. A gente só olha aquele vídeo e não entende com profundidade o que é aquele trabalho.
surgem até alguns tipos de comentário que falam, só falando de cores, te proibindo de usar certas cores. E eu sei, estudei um pouco a Iô, e não é somente isso, é um trabalho muito mais denso. Então, Iô, explica pra gente o que é o visagismo e por que as cores são importantes e por que esse trabalho não é só encontrar uma cor, é trazer posicionamento, estratégia para a imagem daquela pessoa. Ai, que ótimo. Realmente, os vídeos, né, de coloração, acho que foi assim, quem não viu? E é uma loucura, porque nos vídeos, realmente, o impacto, ele é maior do que pessoalmente. Porque eu falo, o nosso olho, por mais que tenham tecnologias, o nosso olho ainda consegue capturar mais cores do que as câmeras hoje. Então, por isso que nos vídeos, às vezes, a gente não consegue, a gente vê mais influência e diferença, uma diferença tão gritante quanto pessoalmente, é um pouco maior. E é por isso que a gente fica, nossa, que diferença enorme. Tem algumas pessoas que vai dar mais, outras menos, mas isso é relativo. A questão da análise cromática que a gente tem hoje é um estudo muito antigo. Então, ele se popularizou agora. Mas ele é extremamente antigo, ele tem essa questão da harmonia de repetição perante a beleza de cada pessoa. E a gente pode trabalhar isso, a beleza natural da pessoa, ou a beleza artificial que ela tem. Porque eu falo assim, por mais que a gente queira trabalhar uma beleza natural, hoje nós temos vários procedimentos estéticos que vão influenciar na coloração, seja uma cor de cabelo, seja uma sobrancelha, seja uma maquiagem, seja um batom, que vai estar mudando a pigmentação. E sim, isso pode fazer com que a pessoa mude de cartela. Vamos ter haters. Vamos ter, provavelmente. Polêmica. Porque cartela pode mudar, sim. Então, não é porque você recebeu uma cartela uma vez que ela vai ser para sempre. Um exemplo é a Jade Picon. É impossível que ela seja a mesma cartela. Ela já foi desde morena, loira, platinada. E eu pensava o contrário, porque eu sou muito leiga nisso. E aí, quando eu era morena, eu me apeguei à minha paleta. Porque era... É um amor, né? Um amor e ódio. Era inverno brilhante. Eu falei, não tem laranja? Não vou usar. Jamais. Jamais. Aí, quando eu fiquei loira, fui fazer de novo, eu falei, é inverno brilhante. E aí, agora já é primavera brilhante. Então, assim... Às vezes a paleta só dá um norte pra gente, mas não impede que a gente use as cores, tá certo? Exatamente. A cartela de cores é para identificar na sua beleza quais são as melhores cores para valorizar a sua beleza. A ideia é que chegue o conjunto, ou seja, a gente vai olhar para Ana e vai chegar a mulher. A gente não quer que a roupa chegue antes dela, ou que o batom chegue antes dela, ou que o cabelo chegue antes dela. E sim, a mulher, que a mulher chame a atenção. Então, quando a gente fala sobre coloração, é para você conseguir identificar a cor de cabelo, de maquiagem, de roupa, de acessório, para que o conjunto chame a atenção. E não a roupa em específico. Então, eu sempre falo assim, quando alguém pega e elogia, nossa, Gil, que roupa maravilhosa, essa cor ficou perfeita. Eu falo, presta bastante atenção, porque quem chegou primeiro foi a roupa, não foi a Giovana. Nossa. Então, isso tem a ver com a coloração, porque quer dizer que a roupa chegou primeiro do que a mulher. E quando a gente trabalha a coloração, é porque o conjunto chegue primeiro. Então, essa é a estratégia, é a gente chamar atenção pela mulher, pelo profissional, pelo pessoal, enfim, qual é a estratégia que a gente está tomando conta ali. E não é para restringir, claro, é pra gente te dar um norte, falar quais são as principais cores, e eu também te ensino a como não usar cores que não estão dentro da sua cartela também. E claro, pode mudar, que nem foi o seu caso. Se você fizer alguma questão de cor de cabelo, questão também de sol, óbvio que aí você tem que ter muita pigmentação, mas questão de cabelo é o principal que mais influencia. Realmente, se você mudar a coloração de cabelo, com certeza pode mudar. E eu acho interessante isso, né? Porque a gente muda o tempo todo, né? Eu não sou a mesma de 2020, né? Então, assim, eu acho que como a gente muda, eu não tenho como ter uma paleta estática, né? Então, eu gostava muito de preto, né? Sempre gostei, até porque eu era bem gordinha, então eu acreditava, e todo mundo fala, não sei se isso é verdade, não sei se é mito. Me fala se é mito ou se é verdade. Nossa, fiquei curiosa. Que o preto emagrece. Que o preto emagrece, né? Então, quando eu era pequena, eu falava preto emagrece. Aí, hoje eu tenho um guarda-roupa preto. A pessoa porque eu sempre tive problema, né, de obesidade e tudo mais, né, até que eu fiz a bariátrica e graças a Deus hoje eu não tenho mais esse problema. Mas quando eu já usei muito preto ou cores escuras, né, durante muito tempo. E o branco, hoje eu prefiro tons mais claros.
E aí, só que agora eu vejo que o meu cabelo está muito mais claro do que ele era antes. Então aí fica aquela coisa assim, né? Hoje mesmo eu cheguei aqui e falei, nossa, parece que eu tô parecendo um papel. Tudo muito Né? claro. Tá você tudo achou claro demais, né? Aí a Giovana, não, falta Deixa um blush. um blush, um batonzinho mais escuro. Vou colocar um blush e um batonzinho. Então é meio isso, né? Eu acho que é muita mobilidade. Eu tô falando tudo isso porque eu acho que somos muito cíclicas, né? Eu acho que tudo muda, né? E é necessário mudar, né, Patrícia? Eu falo, ó, nós estamos em evolução É constante. verdade. A nossa vida profissional, pessoal, os meios em que a gente está, às vezes até a questão de lugares que você muda, que nem você foi morar um tempo na China, provavelmente a questão cultural, de clima também faz com que você mude também, e isso é ótimo. E você vai conseguir utilizar do seu estilo, da coloração, para se adaptar àquele seu momento de vida, para que você se sinta também mais confortável e para que você use novamente a sua imagem de forma mais estratégica. Então, novamente, a coloração, ela é para te dar um norte. É para você ter uma base e entender o que faz sentido. E, claro, uma das maneiras mais poderosas é também você usar a psicologia das cores, porque elas comunicam. Eu sempre falo, tem um exemplo, né? Um ambiente aconchegante, ele é como? Ele é um ambiente que provavelmente ele é mais felpudo, mais macio, em tons mais claros, mais iluminado, tons mais quentes. Isso é um ambiente mais aconchegante. Como é um ambiente mais rígido? Linhas mais retas, provavelmente mais escuro, mais abafado, mais duro, mais cinza. Então, olha como eu consigo trazer com cores, linhas e formas sensações diferentes. E no nosso vestir é da mesma maneira. Nossa. Bom demais, né? É uma aula. É engraçado isso aqui, né? que de falar as coisas parece que a gente vai montando na nossa cabeça, né? E estilo, e como você se identifica, às vezes a gente pensa, uma pessoa que é sua referência, estilos que você gosta, mas às vezes as coisas são muito ditadores do estilo. Por exemplo, como você disse, a música que você escuta também te influencia, lugares que você gosta de ir, que você se sente bem. Então, filmes, referências de filmes, assim, até profissionalmente. Às vezes eu paro pra pensar, anos 2000. Será que eu sou jornalista? Porque todos os filmes que eu via eram uma jornalista. É uma comunicadora, uma publicitária. Eu nunca vou esquecer a dancinha no filme De Repente 30. E aquele estilo incrível que voltou, né? Mas a gente gostaria de se falar também sobre você, Ana. Por exemplo, você está dentro da internet e você influencia também outras mulheres. Você vai iniciar seu trabalho agora na sua escola, na sua parte educativa, mas você já está ali sendo um portal, né? As pessoas veem sua vida, admiram o que você faz, os seus hábitos. Como você se preocupa em transmitir a sua imagem e como você se preocupa que as pessoas vejam você seja um exemplo, mas também que não se comparem, entendam que cada mulher tem ali o seu valor e a sua beleza. Bom, por isso que eu gosto sempre de mostrar os bastidores, porque nada melhor ilustra do que de fato é aquilo. A gente veste uma roupa, parece lindo, mas na foto tem vários pendurites. E aí? Nem em mim ficou bom, imagina. E você? Então eu tendo a trazer sempre a verdade, aquilo que eu consumo de fato. Por exemplo, se eu vou divulgar algo que de fato eu faço e uso. Então, o que mais performa no meu Instagram, por exemplo, são serviços. É a minha Nutri, é um personal, é uma aula de inglês. Isso, gente, eu faço e divulgo, às vezes porque eu gosto, mesmo pagando, sabe? Mas eu faço. Tem até uma história engraçada. Todo dia eu faço um lanche da tarde com whey, morango congelado e banana. Eu tinha que falar isso aqui. Quero experimentar. E, gente, eu posto todo dia. Tem uns 3, 4 meses que eu só faço isso. E o pessoal criou interesse de ver ou como faz. E é tão simples que eu falo, gente, eu faço assim, batendo na mão. Não sei se porque eu tenho que criar um roteiro. Mas, de tanta gente compartilhar o que a gente acredita, a gente acaba influenciando uma pessoa positivamente. Então, esse é o meu propósito. Trazer o meu estilo de vida com hábitos saudáveis, aquilo que eu vivo diariamente. Então, tudo relacionado ao que eu vivo, sabe? Que lindo, isso é importante. Ana, nós temos muitas espectadoras aqui, elas podem que com certeza querem fazer uma carreira como modelo, ser modelo, ir para fora do Brasil e fazer uma carreira internacional. Eu queria que rapidamente você falasse para mim 2 coisas. O que foi melhor e o que foi pior na China? Melhor e pior? Tem um de letra. Tem? Que bom. O melhor foi a segurança, tanto de quem me mandou, com quem eu estava e tudo que eu vivi.
A segurança não se compara, foi a melhor parte em todo o processo. Agora, o pior é o psicológico. Ele sim me afetou em várias áreas, até a parte física. Eu cheguei a ter a dilatação abdominal que eu fiquei assim 2, 3 vezes maior do que eu sou hoje, mas por conta do psicológico. Então a gente tá num lugar confortável, a gente trabalhar sempre o nosso mental, porque querendo ou não, tava lá sozinha. É muito importante. Olha que eu fazia terapia 1 vez por semana. Mas o psicológico, ele sim nos preocupa. Então, tenha uma boa cabeça, saiba do que você está fazendo, com pessoas ao seu redor. E eu tendo a falar que... E a cultura? Eu queria saber, assim, em relação à cultura, é uma cultura muito diferente, de comida, né? Como é que você se adaptou bem a isso? Não. Não, eu não comia nada. não comia. Eu comia só uma folha de alface por dia. Eu cozinhava em casa, porque era mais econômico. E também porque a gente tinha mais variedade de opções para fazer naquele momento. E como tudo era muito rápido, então a gente precisava já de uma comida pronta. E às vezes a gente não tinha tanta variedade e cash também para... A gente tem que usar o pocket money, então a gente tinha que fazer o que dava conta ali no nosso orçamento. Mas a cultura, sim, é muito diferente, a realidade. Eles gostam muito de comidas com sopa e mais cru. E a gente não é muito desse clima. Justamente porque aqui é um clima bem quente, a gente gosta de uma coisa mais... Condimento também, Condimento. né? Fora que também era muito apimentado. E eu sou 0 pimenta. Então, cheguei a experimentar, assim, algumas coisas, viver a cidade, mas também tinha outro detalhe, que a gente tinha que estar na medida certa. Então, como que a gente vai se dar ao luxo de experimentar várias coisas sem sair da medida padrão? Aí, quando o meu contrato encerrou, eu tinha ali 1 semana e meia, 2 semanas, aí, ó... Minha filha, eu dei com pau em tudo. Experimentei aquele pãozinho do Kung Fu Panda, que chama Ponzi. Gente, que delícia. É um lanche típico para quem é morador de lá. R$2,50, muito barato. E é um pão cozido no vapor. E o recheio ou é de vegetais, para quem é vegetariano, ou com carne suína. E também tem um de nozes, que é doce. Gente, perfeito. Muito bom. Que legal. Ver todos os doramas que eu já vi com a minha mãe e a vontade de fazer aquelas comidas. Agora temos uma dorameira. E só pra concluir, na Patrícia, roda. como a gente se junta pra uma pessoa lá, eu fui com a Ingrid, um outro modelo aqui de Goiás, ela mora em Anápolis, então praticamente a gente vivia juntas, então isso me deu um conforto muito bom lá fora. Isso é importante. Por falar a mesma língua, e lá a gente fala mais inglês, até eles nem falam tanto, então... Ah, que coisa boa, Que bom. que bom. Mas que bom que foi muito bom. Foi muito importante, eu acho que, né, eu acho que você voltou muito amadurecida e isso é legal, né? Isso é importante. Agora aplicar isso na prática aqui e na sua escola. Gente, nós estamos chegando ao final e eu preparei uma pergunta para esse fechamento, que nós demos muita risada, eu e a Giovana aqui, quando a gente estava falando, que é aquela... Ao medo. Nossa, você olhando ali, ó. Que era o seguinte, a pergunta é o seguinte, se o seu quarto estiver pegando fogo, para as duas, hein? Seu closet. O closet está pegando fogo, e se você pudesse pegar apenas um item do seu guarda-roupa, o que você escolheria? Vamos começar pela Ana, que senão ela vai... Não, começa por ela. A minha jaqueta do Nativosa xadrez, rosa, preta e branca. Amei a Olha, objetividade. você viu que ela já... Agora a sua. Gente, eu levaria um blazer. Qualquer um, o que me tampasse, assim, chique, Não, fina. mas tem que ser assim, aquela... Mas a ideia é pegar aquela roupa Qual que você não blazer? pode perder. Assim, que você fala, eu Tem amo algum essa roupa, apego? pode queimar tudo, mas essa roupa não pode queimar. Ai, deixa eu pensar, porque eu sou tão desapegada. Depois que eu fui pra fora, eu falei, gente, quer saber de uma coisa? O que tiver aqui eu tô usando. Mas a gente tem mais apreço pra marcas de luxo. Então eu pegaria um blazer que eu tenho. Ai, deixa eu pensar. Gente, Blazer. seria um blazer. Seria um lindo blazer. Um lindo preto. Eu comentei Da com Zara. Maravilhoso. Eu comentei com a Paty que aquele macacão que eu usei no primeiro episódio do Elas Podem, porque ele é super colorido. Ele é um tecido muito legal, muito encorpado, mas ele são cores vivas e eu gosto da criatividade. Eu falei, eu não tenho dúvida que seria esse. E é uma história engraçada. Eu não convivo muito com a minha prima, a Ju. Ela é médica, cardiologista pediátrica. Faz transplante de coração de bebê. Eu falo, coisa mais difícil não há, né? Mas é uma missão linda. Mas ela, quando eu fiz 18 anos, ela me mandou esse presente. Eu olhei para aquela roupa e é tão engraçado, eu acho que
quando a gente cresce, a mulher tem várias fases da sua vida. E essa maioridade, apesar de o povo falar, fez 15 anos, não vai ser uma chave. Mas a gente para refletir sobre a nossa história, né? Fazer 18 anos também. Então, eu olhei para aquela roupa e eu me identifiquei muito. Eu falei, gente, quem eu sou. Por quê? Porque ela tem essa coisa profissional, mas ela tem uma coisa viva e colorida que eu acho que eu mesmo crescendo, vindo do teatro, dessas coisas vivas, eu sempre vou querer ter isso comigo e transmitir isso na minha imagem. Eu quero ser uma jornalista que tenha credibilidade, que as pessoas confiem, mas eu não quero deixar de ser quem eu sou e deixar de mostrar o que realmente faz eu me sentir bem, né? Então, escutando o trabalho da Iô, a história da Ana, eu também percebi isso. A gente não precisa deixar a nossa personalidade para estar dentro de uma imagem relevante. Então, a gente pode assumir a nossa personalidade e ser uma pessoa relevante. A Paty também, ela arrasa, porque ela ama lenços, ela ama acessórios, e eu compacto disso. A gente só fica, depois você vai me emprestar essa blusa, depois você vai me emprestar esse lenço. Não, eu amei a pergunta, porque ela tá dentro de uma das perguntas que eu faço para as minhas Sério? Ah, que bacana. Que legal. Bom, eu tenho uma saia xadrez vermelha que eu sou apaixonada por ela. Eu sei qual é. Você sabe qual é? Tem Aquela foto? vermelha, tem foto. E eu adoro usar ela. Só que ela é assim, né? Ela só combina no frio, só em alguns momentos, assim, porque ela chama muita atenção. E não tem uma vez que eu não coloque que as pessoas comentem, né? Então, eu acho que essa saia vermelha xadrez é uma saia, assim, maravilhosa, que eu gosto muito, porque eu sei que ela chama atenção, né? Agora eu tô até preocupada. E essa marca registrada. Porque, agora eu tô até preocupada, porque aí eu falo que se ele falou, se você ficou bobão com a roupa apareceu primeiro, eu não sei nem se eu vou usar mais. Mas de qualquer tem forma momentos, eu gosto. né, Patrícia? Tem momentos. Tá certo. Mas eu gosto, eu acho que eu me fico bem com ela, eu acho ela bem legal, eu gosto dela, eu acho ela diferente, né? Ela é meio escocesa, assim, ela tem um corte Eu já vi também. meio escocesa, já vi, lembrou? É uma foto na faculdade, talvez você tava lá, pessoal. Sim. É verdade. E é isso, gente. Eu queria muito agradecer. Eu acho que o objetivo é realmente esse, a gente se divertir, né? A gente falar de coisa séria, mas de uma forma leve, né? Eu acho que é muito importante esse momento. Eu acho que tem muitas mulheres que precisam ouvir, que precisam escutar, estar atento, ter uma escuta, né? E falar de imagem pessoal, falar de autocuidado é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente pensa no outro, cuida do outro e olha muito pouco para si, né? A gente sempre está muito preocupado com o outro, com o filho, com o marido, com o namorado, com a mãe, com o pai, e muitas vezes a gente esquece que precisamos desse carinho, precisamos nos dar esse carinho. Então, pensar em autoimagem é muito importante, né? Pensar Sabe um nisso momento que eu, inclusive, trouxe da China e separo como meu momento de autocuidado é o yoga. Gente, aquele momento é meu para eu concentrar os meus propósitos, os chakras, a minha intenção naquela prática. Que bacana. E eu comecei fazendo yoga na China por conta das poses, porque lá o mercado é muito mais à frente do que o Brasil. E hoje eu faço aqui por um momento de autocuidado. É uma hora minha sagrada na semana que eu falo, é minha. Que coisa boa. Isso é né? importante, né? Ter os nossos momentos são importantes, né? Nós recebemos muitas mulheres aqui. Eu gosto de repetir que a gente tem um público amplo, mas que a gente lida muito com mulheres na faixa etária dos 30 aos 50 anos. E é um público, às vezes, não assistido. São mulheres que já estiveram suas lutas, já têm suas famílias e muitas vezes, como a Patrícia disse, acabam por se deixar ali. E o tanto que isso impede, às vezes, de você chegar no seu potencial máximo de liderança, de se sentir super bem, né? Então, a gente agradece muito por vocês acompanharem o nosso trabalho. E também colocamos aqui à disposição as nossas convidadas, porque quem está aqui é porque acredita nesse projeto. E elas estão aqui compartilhando esse conhecimento. Visitem as redes sociais delas, tirem dúvidas, porque a gente conversa aqui, eu tenho certa dificuldade com o tempo limitado, que já assim, eu queria que tivesse mais 1 hora pra gente conversar. E eu quero também agradecer novamente aos nossos apoiadores culturais, Exatamente. que acreditam em mulheres, que acreditam no nosso propósito, né, Patrícia? Exatamente, eu queria tecer aqui um agradecimento especial à Aluvip, né, que traz essa identidade do nosso reflexo com esses espelhos orgânicos maravilhosos, né, e que fazem super sucesso. Então, eu queria agradecer a confiança
né, por estar apoiando esse episódio. A gente espera que eles estejam mais e mais com a gente o tempo todo, né, porque é muito importante acharmos parceiros que acreditem nos nossos projetos e nos nossos sonhos. Quero também agradecer à Clínica Bioestética, na pessoa da doutora Janaína, né, Kelly Janaína, né, que é muito dedicada, cuida da nossa pele, né, cuida da nossa aura. Inclusive, e da nossa imagem, nossas né? convidadas receberam vouchers. Eu vi que a Yolanda tirou uma massagem. Ai, que E você, lindo. O Ana? meu foi um Ultraformer facial, lifting, efeito lifting. Gente, amei que o bacana. chiquérrimo. Tá Eu bem vou lá, achei. semana que vem já. Com Pode marcar seu certeza. horário. Pode ir, que lá é uma delícia, E gente. tem presente pra vocês também. A doutora Kelly disponibilizou aqui. Eu vou pegar pra vocês verem. Preços especiais, vouchers. Vai ter 10 vouchers especiais essa semana com a clínica. Pra vocês também ficarem lindas, relaxadas, tirarem um momento de autocuidado, né? E por final, né, a Studio Way, que a gente não pode deixar de agradecer esses meninos maravilhosos desse estúdio lindo, que nos acolhem com muita segurança, né, muito lindo, tudo muito preparado, cada detalhe, né. Olha que lindo, gente, eu sou apaixonada nisso aqui. Isso aqui, para mim, sem essa claquete, eu não vivo. E acho lindo, e todos esses detalhes, né? Então, acho que esse estúdio cheio de detalhe demonstra todo esse carinho. Então, queria muito agradecer, né? E é isso. É isso, e eu queria propor agora um brinde. Um brinde à personalidade, um brinde. Vamos cada uma falar uma palavra. Eu acho que uma palavra, a gente não definiu uma porque eu acho que tem várias. Eu acho que uma das palavras é personalidade. O que mais tem pra ter uma imagem e ver o seu melhor reflexo no espelho e por dentro também, meninas? Autenticidade. Ela roubou minha palavra. Agora a gente tá em sintonia. Sim. E eu diria, você falou personalidade, Personalidade, autenticidade, coragem. coragem. Identidade. Elas podem. E juntas Podemos muito mais.